Então, bom dia, e começo por pedir desculpa, precisamente porque já percebeu, isto está atrasado cerca de 20 minutos. Bem, mas antes de continuarmos, gostava de perguntar a quem está desse lado se me diga que está a correr tudo bem com o som e com a imagem, uma vez que, além do problema de telecomunicações, tivemos um problema hoje com aqui a questão do microfone. Portanto, Henrique, eu não percebi, Henrique Silvestre, não percebi o que é que quer dizer a mão. Ponha um polegar para cima, se faz favor. Bom, parece que está a chegar tudo bem. E, portanto, vamos à nossa agenda, que é uma agenda muito longa, muito desenvolvida para hoje. Então, para onde é que eu queria começar? Olha, pelo período de ordem do dia, porque já houve vários espectadores que me perguntaram porque é que eu não tinha feito aquele comentário sobre o Dr. Teixeira dos Santos, nomeadamente sobre os comentários que ele fez sobre a questão da Troika. Bom, então vamos lá. Só um segundo, estou aqui com um problema de aceder. A agenda já está. Então, vamos lá muito rapidamente às declarações preferidas pelo Dr. Fernando Teixeira dos Santos. O Dr. Teixeira dos Santos, como sabe, foi Ministro das Finanças naquele período muito negro das nossas finanças públicas, em que nós criámos desequilíbrios tais que acabámos por perder acesso ao financiamento externo. Ou seja, quem tinha dinheiro para emprestar, deixou de nos emprestar. Você perguntará, bem, então mas porquê precisamos pedir dinheiro emprestado? Olha, muito simples, porque aquilo que nós recebemos, o Estado português recebe, não chega para aquilo que gasta. E quando é assim, precisamos todos e sempre de pedir dinheiro emprestado. Ora, o que é que aconteceu? Em 2010, os mercados externos, os investidores, deixaram de financiar primeiro a banca, em abril de 2010. Logo aí devia ter sido declarada a pré-bancarrota. E depois, em março de 2011, deixaram de financiar o Estado. Bom, o Dr. Teixeira dos Santos tem feito... Eu critiquei-o muito nos últimos anos, tanto no Jornal de Negócios, como naqueles que escrevi em geral, na televisão, e inclusive aqui, no Facebook. Porque o Ministro das Finanças tem como missão evitar que um Primeiro-Ministro faça disparates. Ora, o Dr. Teixeira dos Santos não fez isso. E deixou que o Primeiro-Ministro, José Sócrates, tivesse ido longe demais nessa sua política de gastar demais. Bom, o resultado foi o que se viu. Mas nos últimos anos, o Dr. Teixeira dos Santos tem feito um trabalho muito bom. Que é dizer assim, reconhecer que se cometeram uma série de erros e quando nós chegámos àquela situação, já não havia alternativa. Ou seja, tivemos forçosamente que pedir ajuda externa. Aliás, como se recorda, foi ele que anunciou o pedido de ajuda externa, com o engenheiro José Sócrates ao lado, muito incomodado com a situação. Aliás, foi-me comentado na altura. Bem, eu quero tirar o chapéu ao Dr. Teixeira dos Santos, porque, embora eu o tenha criticado bastante por ele ter sido responsável por aquela situação, a verdade é que o ex-ministro das Finanças fez um ato de contrição. E tem dito, e disse esta semana, atenção, nós temos que garantir que não invertemos tudo o que fizemos, e a dizer que os sacrifícios que os portugueses fizeram, que foram sacrifícios necessários, não podem ser deitados ao lixo. Ora, eu tiro-lhe o chapéu. Porquê? Porque é uma pessoa que, eu apesar de ter criticado, tenho que lhe elogiar, porque ele tem a coragem agora de reconhecer que se cometeram erros e o que nós fizemos nos últimos 10 anos foi imperioso, foi necessário. Ora, e porquê é que digo isto? Vamos lá ver. Teixeira dos Santos esteve como colegas de governo Vieira da Silva, Santos Silva, Pedro Marques, ministros, já não vou falar de está. Ora, bom, para não falar, não como colegas, mas de António Costa e Mário Centeno, que cada vez, estes 5 senhores que estão aqui, que eu já falei, de cada vez que abrem a boca para falar do período da Troika, agem como se não tivessem nada com eles. Ou seja, estes 3 senhores foram ministros. No entanto, passam a vida a insultar a Troika. Bom, está a ver porque é que eu elogio o Dr. Teixeira dos Santos? É que, apesar de ele ter cometido aquele erro, tem a hombridade e a coragem de dizer, bom, o que nós passámos foi culpa nossa e nós fizemos um sacrifício muito grande, era imperioso e agora convém não estragar. Olha, chapou a Teixeira dos Santos. Se os outros tivessem um bocado de vergonha na cara, a começar pelo Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, talvez tivessem a coragem e a preocupação de admitir que o que nós fizemos foi uma estupidez e a correção era absolutamente necessária. Bom, vamos então ao primeiro ponto, que é aquilo que eu julgo que a maior parte das pessoas devem estar preocupadas, que é a questão da nomeação, da substituição da doutora Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República. Bem, recorda-se que nós tocámos um tema esta semana porque no fim de semana a imprensa dizia que Joana Marques Vidal provavelmente ia ser reconduzida. E nós
a análise que fizemos a partir daí foi, bem, se ela for reconduzida. Ontem soubemos que Joana Marques Vidal não vai ser reconduzida. E vai ser substituída pela doutora Lucília Gago. Eu não conheço de lado nenhum. Já apareceram aí umas informações, ela é politicamente isto, ela é politicamente aquilo. Isso, enfim, também não me diz muito, porque o que interessa aqui é, durante o exercício do cargo, o que é que uma pessoa faz. E, portanto, eu vou dar o benefício da dúvida à nova procuradora. Bom, mas isso não implica que não façamos uma análise em relação ao que aconteceu com a anterior procuradora. E aqui é que me preocupa. Porquê? Bom, repare na justificação dada pelo Sr. Presidente da República, que, eu até, se me der licença, vou aqui procurar a explicação. Veja só, no site da Presidência da República. O Presidente da República sempre defendeu a limitação de mandatos em homenagem à vitalidade da democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos ao serviço dos mesmos valores e princípios. Bem, quando vemos esta nota do Sr. Presidente da República, ficamos com a sensação que, se não houver renovação de mandatos, esta vitalidade desaparece. Ora, isto é uma estupidez, não é? Porque o que é que nos garante a nós que o seguinte vai fazer melhor que o anterior? Mais, o Sr. Presidente da República é um constitucionalista. Todas as pessoas com 2 dedos de testa já explicaram que a Constituição não proíbe não só mandatos longos, como a renovação destes mandatos. Bem, mais, esta história da renovação dos mandatos contraria aquilo que foi o argumento da Ministra da Justiça em janeiro deste ano, quando disse que se calhar não iam renomear Joana Marques Vidal. Bom, o que é que aconteceu aqui? Vou-lhe contar aquilo que me mandaram ontem por informação, que eu não sei se é verdade. Marcelo não queria a não renomeação de Joana Marques Vidal. António Costa queria mudar Joana Marques Vidal. E, portanto, havia aqui um stand-off e um conflito. Antes que isso chegasse a público, cedeu um e cedeu outro. Cedeu o Presidente da República não recondução de Joana Marques Vidal. E veio com esta patética explicação. Mas o que me dizem é que António Costa também não conseguiu ter outra pessoa que ele queria para o cargo. Ou seja, o que sucedeu aqui foi que Marcelo também impôs que não fosse a pessoa que António Costa queria. Que eu não sei quem é. Bom, aqui a questão é irrelevante. Eu só tenho um comentário a fazer em relação a isto. Eu vou estar muito atento nos próximos tempos. E porquê? Por uma razão muito simples. Vou dar o benefício da dúvida à doutora Lucília, à doutora Gago. No entanto, se eu como cidadão perceber que ela está ali para interferir na justiça, como anteriores PGR fizeram, e não como a doutora Joana Marques Vidal fez, serei o primeiro crítico da nova procuradora. Mas fica mais. O professor Marcelo Rebelo de Sousa podia perfeitamente ter insistido na renomeação de Joana Marques Vidal. E não o fez porquê? Não foi apenas para evitar um conflito com o Dr. António Costa. Foi porque Marcelo Rebelo de Sousa está em plena campanha eleitoral para a sua recondução, ou melhor, para o seu segundo mandato como Presidente. Já está em campanha eleitoral. E, portanto, não quer ondas, não quer problemas, não quer chatices. Eu só espero que a ambição política do professor Marcelo não ponha em causa alguns dos processos mais mediáticos que a sociedade portuguesa já conheceu de sempre. Não é apenas democracia. E não me refiro apenas a José Sócrates. Refiro-me a coisas como Ricardo Salgado, Banco Espírito Santo, percebe? Ou seja, são casos demasiado graves, demasiado importantes, que eu espero que esta atitude do Sr. Presidente da República devia ter tido a coragem e a força para resistir a isto, se a nova Procuradora tergiversar nesta questão de cedência aos interesses políticos em desfavor da Justiça, eu estarei aqui e serei o primeiro a criticá-lo. E vou dizer mais. Se eu perceber como cidadão e outros analistas que o que está aqui em causa é a manipulação da Justiça, nós vamos fazer uma oposição sistemática ao Sr. Presidente da República. Eu prometo fazê-lo. Bom, vamos lá para o ponto seguinte da agenda, que isto vai fazendo tarde, e que é, já falei no primeiro e segundo ponto, ou seja, aquela atitude do Sr. Presidente da República. Bom, só mais um ponto em relação a isto. Eu espero que a credibilidade da justiça portuguesa, que andou pelas ruas da amargura nas últimas décadas,
não seja afetada por isto. Sinceramente espero. Porque, como dissemos há dias, não há aqui esquerdas nem direitas de injustiça. A doutora Joana Marques Vidal é uma pessoa de esquerda, estruturalmente de esquerda. Não é um problema de esquerda e direita, é um problema de justiça. E é isto que não pode ficar passar para a opinião pública. Ou seja, o cidadão comum não pode ficar com a sensação de que o que vem aí agora tentar ilibar certas pessoas são pessoas de peso na sociedade, com dinheiro, e que, se calhar, muitos políticos têm o rabo preso. Está a perceber? Isto é que não pode passar para a opinião pública. Isto é que o cidadão comum não pode ficar a pensar. E eu espero que seja isso que a próxima Procuradora-Geral da República não venha a sancionar. Bom, terceiro ponto. Ana Colasso, que me vê, desculpa logo pigarrear, tens toda a razão de ter aqui uma garrafa de água. Ela aconselhou-me a ter uma garrafa de água. Esqueci-me da garrafa, está ali em cima da mesa, não vou sair agora para ir buscar a garrafa de água. Bom, o Conselho de Finanças Públicas diz que o déficit de 2018 vai ficar em 0,5%. Ora bem, qual era a previsão do Governo para o déficit? Era, como se recorda, de 0,7%. Bem, é possível. É claramente possível. Já analisámos isto várias vezes este ano, como vocês se recordam. A pergunta que tenho para fazer é: imagine lá que o Sr. Dr. Mário Centeno, que elogia a Grécia, que fez coisas mais difíceis do que nós, por exemplo, ajustamento, mas critica Portugal. É uma coisa... Há o Mário Centeno europeu e há o Mário Centeno Tuga, não é? Mas pronto. Imagine que o Mário Centeno não cativava o dinheiro todo da saúde, não cativava o dinheiro todo da educação, não cativava aquilo que andou a aprender aos reguladores, não cativava o dinheiro da CP e coisas do género. Imagine que isto não acontecia. Onde é que ia parar o déficit? Já adivinhou. Este déficit vai ser atingido este ano, sobretudo à conta de cativações e de outra coisa. Crescimento económico acima do previsto, portanto, receitas acima do previsto. Isto é fácil de perceber. Se há mais consumo, há mais IVA, por exemplo, não é? Se há mais pessoas empregadas, há mais IRS. Está a perceber o problema? Bom. Ou seja, duas componentes, onde a primeira está mal, porque o Ministro das Finanças pode fazer cativações. As cativações não podem ser política orçamental. Ou seja, o Parlamento tem de fiscalizar o que o Governo faz. Aí já se percebeu que, apesar das juras da Catarina, eu vou-me a ele e tal, e do Jerónimo, não aconteceu nada. O Parlamento continua sem fiscalizar, efetivamente, o que é que o Governo dá a fazer com cativações. Segundo ponto, tem a ver com o assunto, ou seja, receita a mais, tem a ver com o ponto que vamos ver a seguir. Mas onde é que eu queria chegar com esta questão? E é a questão seguinte. O Conselho de Finanças Públicas, no documento que divulgou ontem, também diz outra coisa. Diz que esta forma de obtenção de déficits mais baixos é preocupante. E porquê? Porque é reversível. E porquê é que é? Já adivinhou. É que isto das cativações não se pode manter ad eterno, porque não pode ser política orçamental. Primeiro ponto. Segundo, nós estamos à beira de uma inversão de ciclo. Já está aí no horizonte. O crescimento económico já está mais baixo, vai ser ainda mais baixo, mas pode escrever isto. Nem que Cristo deixe a Terra, nós não vamos manter o crescimento que tivemos até agora. Já de si não era bom. Pronto. Eu sei que há gente pouco ambiciosa em Portugal, começar pelo Governo, mas enfim. Mas já não era bom. E o Conselho de Finanças Públicas cita ele mesmo três coisas. Olha, guerra comercial à vista entre Estados Unidos e Europa. Bom, mais a inversão de política monetária do Banco Central Europeu. Aqui eu somo outras coisas. Ontem, a OCDE veio mesmo dizer: olha, o crescimento da zona euro vai ser abaixo do previsto. Ora bem, nós não temos como escapar a isto. Mais, até lhe vou acrescentar outra que o CFP não diz. Imagine, viu os últimos dias, a senhora May acossada por aqueles idiotas, não é? Eu digo extrema-direita dentro do Partido Conservador. Não é? E a senhora não consegue montar um acordo para chegar a uma solução de soft Brexit com a União Europeia. E se alguma coisa correr mal com um hard Brexit, isto não vai afetar a Europa? Vai. Não vai afetar Portugal? Vai. Ora bem, a doutora Teodora Cardoso, que eu já elogiei aqui milhares de vezes, eu conheço desde que era estagiário de jornalismo, uma senhora seríssima nas análises que faz. Quando ela diz assim: atenção, isto é reversível, é mesmo. Apesar do que diz o Sr. Ministro das Finanças e apesar do que diz o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, isto vai remeter. Nós já devíamos, neste momento, começar a cortar algumas das coisas que andamos a fazer. Excessos. Porque depois das eleições isto vai fiar fino. E eu vou guardar essa análise à próxima semana. Portanto, atenção a isto. Isto é tudo com pés de barro. Pode tudo reverter de um momento para o outro.
O aviso fica feito. Eu sei que não dá jeito, eu sei que é impopular, nomeadamente os analistas dizerem essas coisas, mas não podemos dizer de outra maneira. Porque as crises prevêem-se. Nós não podemos pedir desculpa depois, olha, afinal, não. E, sobretudo, não vale dizermos a culpa é dos outros, que é uma coisa em que o governo é useiro e vezeiro. Portanto, é agora que a gente tem que começar a prever estas coisas. Bem, ponto seguinte, a agenda. A nossa querida Catarina Martins, a inefável Catarina Martins, como sabe, quer o IVA da eletricidade nos 13%. Ela está nos 23%. Aliás, ela quer nos 6%. A gente do governo diz que não, muito baixas para 13%. Olha, vá lá ver o Jornal de Negócios, o meu jornal de hoje. As contas que o Jornal de Negócios apontam para, se baixar para 13%, imagine só, 13% que estava onde estava quando a Troika cá chegou, o Governo perde 500 milhões de euros, em termos líquidos. Ouviu bem? 500 milhões de euros. Diga-me uma coisa, onde é que vamos buscar este dinheiro? Assim. Você, de uma forma ou de outra, há de pagar mais impostos para cobrir essa marmelada. Mas agora diga-me uma coisa, você acha mesmo, tirando 660 pessoas em direto, olha, popularidade da cor do dinheiro, muito obrigado. Você acha mesmo que tirar 500 milhões de euros líquidos do orçamento é possível recuperar? Com a obrigação que nós temos de chegar a um superávit estrutural já daqui a um ano? E que o Governo não vai atingir? Que é outro problema das nossas finanças públicas, não está a ser dito. O CFP, vá lá ver o documento do CFP, diz lá tudo, preto no branco. Você acha mesmo que isto vai ser atingido? Nope. Zero. Bola. Bom, como é que vai ser resolvido? Já percebeu. Porque é que o Governo anda a chatear a EDP, não é? E os outros, que é para reverter certas coisas. Já viu? Taxas energéticas, não sei o quê, baixar tarifas. É preciso dourar a pílula. Bom, mas o Governo, se for avante com esta questão da redução do IVA, vai ter um problema em 2020, 2021. É que nós não vamos de maneira nenhuma cumprir aquilo que a Comissão Europeia nos está a dizer sobre déficits estruturais com este tipo de política eleitoralista. Eu pago para ver. E já agora, você sabe quanto é que custaria esta marmelada se o IVA passasse de 23% para 6%? Mais de 1.000 milhões de euros. Ouviu bem? Mais de 1.000 milhões de euros. Você tem dinheiro para isso? Sim, você tem. Você, como contribuinte, se estes tipos avançarem com isto, percebe? Você vai pagar por isto. Não esqueça do que estou a dizer. Bom, ponto seguinte, e muito rápido, que é o sexto ponto. O Estado, diz o Diário Notícias de hoje, vai ter mais 11.400 trabalhadores no final de 2019. Bom, isto soma a uns 10.000, ou o que foi, que já houve nos últimos 2 anos. Diga-me uma coisa, você acha que o Estado fica melhor por já ter contratado 10.000 pessoas e contratar mais 11.400? Acha que fica melhor? Bom, você acha que a saúde está melhor por termos contratado mais profissionais de saúde nos últimos tempos? Não está, pois não. O que significa uma coisa. Nós não estamos a gerir bem os nossos recursos. É a primeira conclusão. A segunda, adivinhe quem é que vai pagar? Maria, Fátima, Joana, Mário, Eduardo. Sim, são vocês. E eu pagamos impostos. Está a perceber? Não esqueça disso. De cada vez que um governo disser assim, vamos admitir isto ou vamos gastar isto, a primeira pergunta que você tem que fazer como cidadão é, como é que vai pagar? À minha custa? Não quero. Está a perceber? É este o ponto fundamental. Quem é que vai pagar e como? Com mais impostos, nós já estamos afogados em impostos. É este o problema que nos estão a criar. O último ponto que não está aqui. Os taxistas meteram a cabeça embaixo da areia e dizem que recusam a Uber e outras coisas. Bem, deixa-me lá ver. Havia uns palhaços aqui há 100 anos que também diziam que não queriam carros a motor, não é? E que a aposta e a solução eram os carros a cavalos, não é? Onde é que eles estão? No cemitério. Está a ver? Já agora, motoristas de táxi. Estão a ver o que é que está a acontecer com a comunicação social? Está a ver o que está a acontecer com o jornalismo? Olha os despedimentos, as falências que têm havido, as pessoas desempregadas. A gente vai dizer o quê? Ao Facebook, ao Google, deixem de publicar isto e aquilo, não concorram connosco na publicidade. Meus amigos, deixem-se de idiotices, pá. A sociedade evolui. Evoluam também, capiche? Quer uma sugestão? Prestem serviços como deve ser, homens. A ver se perdem negócio. Ficamos por aqui. Tenho Gladys Friday. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui a paisagem. Isto está aqui atrás, é o quadro do Jamuse. É um artista plástico aqui em Moçambique, já adivinhou e continua em Maputo. Vou-lhe mostrar ali assim a paisagem, através aqui da janela, do 9º andar.
Eu, infelizmente, estou aqui a trabalhar, porque a minha vontade era estar a fazer vela. Aliás, foi aqui neste país onde eu comecei a aprender a fazer vela. Bom, olha, vou ficar por aqui, quero agradecer a sua paciência, dizer-lhe que na segunda-feira estarei aqui às 8 da manhã e já agora pedir-lhe um favor, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira às 8. Com licença.